Imagine só, você acabou de receber as chaves da casa dos seus sonhos. Aquela propriedade que você sempre quis, no local perfeito, com tudo que sempre imaginou. Mas tem um problema. A casa está ocupada por pessoas que não querem sair de jeito nenhum. E pior, elas são mais fortes que você, têm mais recursos e estão dispostas a lutar até o fim para não perder o que consideram deles. Parece impossível, não é? Pois foi exatamente essa situação que um povo ex-escravo enfrentou há mais de 3.000 anos. E o que aconteceu depois disso reescreveu completamente as regras da guerra e da conquista territorial. Hoje vamos mergulhar na história mais impressionante de fé, estratégia militar e poder sobrenatural que você já ouviu. Uma história onde rios param de correr no meio do caminho, muralhas colapsam sem um único tiro de canhão e o próprio sol obedece ordens de um homem em batalha. Esta é a história real de como um grupo de ex-escravos, liderados por um comandante chamado Josué, conquistou uma das regiões mais estratégicas do mundo antigo. E spoiler alert, eles não fizeram isso sozinhos. O peso de uma herança impossível. Quando Moisés morreu, algo extraordinário aconteceu. Imagine a pressão que recaiu sobre os ombros de Josué. Por 40 anos, ele tinha sido apenas o braço direito, o assistente confiável do maior líder da história de Israel. E de repente, bum! Mais de 2 milhões de pessoas olhando diretamente para ele, esperando direção, liderança, respostas. Você já sentiu aquela pressão quando alguém sai de férias no trabalho e deixa tudo na sua responsabilidade? Agora multiplique isso por alguns milhões de pessoas e adicione gigantes literais querendo te destruir. Era isso que Josué estava sentindo. Deus não perdeu tempo com rodeios. Ele foi direto ao ponto. Moisés morreu. Agora vocês vão atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra que eu prometi dar a vocês. Simples assim, sem tempo para luto prolongado, sem período de adaptação. Era hora de agir. Mas Deus conhecia o coração humano. Ele sabia que Josué estava com medo. E quem não estaria? Liderar pessoas já é desafiador em tempos normais, mas liderar uma nação inteira para a guerra contra inimigos gigantescos e cidades fortificadas, isso era de outro nível. Por isso, Deus fez algo que deveria nos impressionar profundamente. Ele repetiu a mesma ordem 3 vezes em uma única conversa. Seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso. Quando Deus repete alguma coisa, é porque Ele sabe que precisamos ouvir mais de uma vez. E a mensagem era clara. A coragem não vem da ausência de medo, mas da presença de Deus conosco. O segredo de toda vitória. Aqui está uma verdade que pode revolucionar sua vida. Deus não prometeu sucesso militar através de armamentos superiores ou táticas geniais. Ele disse algo muito diferente. Mantenha este livro da lei sempre em seus lábios. Medite nele dia e noite, para que você seja cuidadoso em fazer tudo o que nele está escrito. Então você será próspero e bem-sucedido. A arma secreta não eram espadas ou escudos. Era a palavra de Deus. Enquanto outros exércitos confiavam em tecnologia militar, Israel deveria confiar nas promessas e princípios divinos. Isso não significa que eles não usariam estratégia militar. Veremos que usaram e muito. Mas o fundamento de toda vitória seria a obediência aos comandos de Deus, não a própria inteligência humana. Josué entendeu a mensagem e imediatamente colocou mãos à obra. Ele reuniu seus oficiais e começou os preparativos para a batalha. Mas havia um problema potencialmente explosivo esperando por ele. Um teste de lealdade inesperado. 3 tribos, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, já tinham recebido suas terras do lado leste do Rio Jordão. Eles estavam confortáveis, estabelecidos, com suas famílias, gado e propriedades em segurança. A pergunta que todos faziam era:
Será que eles realmente deixariam tudo isso para ajudar seus irmãos a lutar? Era uma situação delicada. Imagine pedir para alguém que já tem sua casa própria quitada para ir ajudar outros parentes a conquistar as casas deles. Não é exatamente um convite irresistível, não é? Josué não ficou enrolando. Ele foi direto ao ponto e relembrou a promessa que eles tinham feito a Moisés. Vocês prometeram ajudar, até que todos tenham sua herança. Suas mulheres e filhos podem ficar aqui, mas todos os homens de guerra precisam ir conosco. A resposta deles foi imediata e poderosa. Tudo o que você nos ordenar, faremos. Para onde você nos enviar, iremos. Sem hesitação, sem desculpas, sem tentar negociar. Eles entenderam algo fundamental. O povo de Deus vence junto ou fracassa junto. Mas eles acrescentaram algo que mostra verdadeira maturidade espiritual. Assim como obedecemos completamente a Moisés, obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você como esteve com Moisés. Até mesmo eles disseram para Josué ser corajoso. Às vezes, o encorajamento vem de lugares inesperados. Esses guerreiros reconheceram que uma liderança forte era essencial para a vitória de todos. Espionagem e uma prostituta corajosa. Antes de atravessar o Jordão, Josué precisava de informações sobre Jericó, uma cidade massivamente fortificada que controlava o acesso ao coração da terra prometida. Então ele tomou uma decisão militar inteligente. Enviou 2 espiões secretamente. Esses espiões acabaram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E aqui acontece uma das reviravoltas mais impressionantes de toda a história. Quando o rei de Jericó soube sobre os espiões e mandou soldados procurá-los, Raabe fez algo que ninguém esperava. Ela os escondeu e mentiu para protegê-los. Por que uma canaanita arriscaria a vida para ajudar espiões israelitas? A explicação dela é de arrepiar. Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Todos nós estamos apavorados. Ouvimos como o Senhor secou o Mar Vermelho para vocês e o que fizeram aos reis do outro lado do Jordão. Quando soubemos disso, nossos corações derreteram de medo, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus no céu acima e na terra embaixo. Raabe não estava apenas com medo, ela estava convencida. Ela tinha concluído que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e queria estar do lado dele. Por isso, ela fez um acordo com os espiões. Em troca de ter salvado vocês, poupem minha família quando atacarem a cidade. Os espiões concordaram, mas com uma condição. Ela deveria amarrar uma corda vermelha na janela pela qual os tinha feito descer. Uma simples corda vermelha marcaria a diferença entre vida e morte. O milagre que ecoou o passado. 3 dias depois, Josué deu a ordem que mudaria tudo. Era hora de atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida. Mas isso não era qualquer travessia de rio. O Jordão estava na época da enchente, inchado pelas chuvas da primavera e pelo derretimento da neve do Monte Hermon. A água corria forte e impetuosa, impossível de atravessar a pé com famílias, animais e todos os pertences. Mas Deus tinha um plano que lembraria a todos do que ele havia feito no Mar Vermelho 40 anos antes. As instruções eram específicas. Quando vocês virem a Arca da Aliança sendo carregada pelos sacerdotes levíticos, saiam de suas posições e sigam-na. Então saberão qual caminho tomar, já que nunca passaram por este caminho antes. Mas mantenham uma distância de cerca de 1000 metros da arca. Não se aproximem. A Arca da Aliança representava a presença de Deus entre seu povo. Quando a arca se movia, Deus estava liderando. Na manhã seguinte, Josué disse aos sacerdotes: peguem a arca e entrem no rio. Imagine a fé necessária. O rio estava correndo forte e profundo, e eles estavam carregando o objeto mais sagrado de Israel. Mas no momento, escutem bem, no exato momento em que os pés dos sacerdotes tocaram a borda da água, algo milagroso aconteceu. A água que vinha de cima parou de fluir.
Ela se acumulou numa pilha a grande distância, numa cidade chamada Adã, enquanto a água que fluía para o Mar Morto foi completamente cortada. Mais de 2 milhões de pessoas caminharam pelo que deveria ter sido um rio caudaloso. E os sacerdotes ficaram ali parados, no meio do leito seco do rio, enquanto toda a nação atravessava. Deus segurou o rio até que a última pessoa estivesse segura do outro lado. E então liberou as águas no instante em que a arca alcançou a margem. Memórias que atravessam gerações. Deus queria que esse milagre fosse lembrado para sempre. Por isso ele deu instruções específicas a Josué. Escolham 12 homens, um de cada tribo, e digam-lhes para pegar 12 pedras do meio do Jordão, exatamente do lugar onde os sacerdotes estão parados, e levem-nas para onde vocês vão acampar hoje. Essas não eram pedras quaisquer. Tinham que vir do local exato onde os sacerdotes estavam parados no leito do rio. E o propósito era claro. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, digam-lhes que o fluxo do Jordão foi interrompido diante da Arca da Aliança. Essas pedras serão um memorial para o povo de Israel para sempre. Enquanto os 12 homens coletavam pedras do leito do rio, Josué também ergueu 12 pedras bem onde os sacerdotes estavam parados no meio do Jordão. Essas ficaram submersas como um monumento oculto. O povo acampou em Gilgal, onde colocaram as pedras memoriais. Josué explicou o propósito maior. O Senhor, seu Deus, fez com o Jordão o que havia feito com o Mar Vermelho quando o secou diante de nós. Ele fez isso para que todos os povos da terra soubessem que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temessem sempre ao Senhor, seu Deus. O risco calculado da obediência. Em Gilgal, algo crucial precisava acontecer antes de qualquer batalha poder começar. Todos os homens nascidos durante os 40 anos no deserto nunca tinham sido circuncidados. Isso não era apenas tradição cultural. Era o sinal físico da aliança de Deus com seu povo, remontando a Abraão. Do ponto de vista militar, isso era uma loucura completa. Circuncidar um exército inteiro os deixaria vulneráveis e incapazes de lutar por vários dias enquanto se recuperavam. Qualquer inimigo poderia facilmente atacar e destruí-los. Mas a obediência a Deus vinha primeiro, mesmo quando não fazia sentido tático. Josué seguiu o comando de Deus exatamente. E depois que os homens se recuperaram, eles celebraram a Páscoa. A primeira vez que observavam essa festa na Terra Prometida. Algo surpreendente aconteceu no dia seguinte. Por 40 anos, Deus tinha fornecido maná todas as manhãs. Esse pão sobrenatural os havia mantido vivos no deserto. Mas agora que estavam na Terra Prometida, o maná parou. O maná cessou no dia depois que comeram da produção da terra. Não havia mais maná para os israelitas, mas naquele ano eles comeram dos frutos de Canaã. O período no deserto estava oficialmente terminado. O comandante divino, então, Josué, teve um encontro que mudou tudo. Enquanto estava perto de Jericó, provavelmente planejando o ataque, ele olhou para cima e viu um homem parado na sua frente com uma espada desembainhada na mão. Josué não sabia se era amigo ou inimigo, então o confrontou diretamente. A resposta do homem foi chocante. Nenhum nem outro, mas como comandante do exército do Senhor, eu vim agora. Este não era apenas um anjo, era o próprio Deus aparecendo como um guerreiro. Josué imediatamente entendeu. Ele caiu de rosto em terra em reverência e perguntou: "Que mensagem meu senhor tem para seu servo?" O comandante divino disse a Josué: "Tire suas sandálias, pois o lugar onde você está pisando é santo." Assim como Moisés na sarça ardente, Josué estava pisando em terra santa na presença do Todo-Poderoso. A estratégia militar mais estranha da história. Agora chegou o momento que todos estavam esperando: o ataque a Jericó. Esta cidade massiva controlava a entrada para Canaã.
Suas muralhas eram tão grossas que casas eram construídas em cima delas. Parecia impossível de capturar. Mas Deus tinha um plano de batalha inusitado que demonstraria seu poder tanto para Israel quanto para seus inimigos. Vejam, entreguei Jericó nas mãos de vocês, juntamente com seu rei e seus homens de guerra. Marchem ao redor da cidade, uma vez com todos os homens armados. Façam isso por 6 dias. Façam 7 sacerdotes carregarem trombetas de chifres de carneiro na frente da arca. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, com os sacerdotes tocando as trombetas. Quando ouvirem o som longo das trombetas, façam todo o exército dar um grande grito. Então, a muralha da cidade desabará e o exército subirá, cada um direto para a frente. Isso não fazia absolutamente nenhum sentido militar. Exércitos não capturam cidades fortificadas caminhando ao redor delas tocando música. Onde estavam as máquinas de cerco, os arietes, as escadas para escalar muralhas? Mas os caminhos de Deus não são os caminhos humanos. Sua estratégia demonstraria que a vitória vem através da fé e obediência, não da tecnologia militar. Josué deu uma instrução crucial que exigia disciplina incríveis. Não gritem, não levantem suas vozes, não digam uma palavra até o dia em que eu disser para gritarem. Então gritem! Por 6 dias, eles seguiram o plano de Deus à risca. Toda manhã, homens armados lideravam a procissão, seguidos por 7 sacerdotes tocando trombetas de chifre de carneiro na frente da Arca da Aliança, com mais homens armados fechando a retaguarda. Eles marchavam ao redor de Jericó uma vez por dia, em completo silêncio, exceto pelo som das trombetas. As pessoas de Jericó observavam das muralhas, provavelmente rindo desta parada estranha. Nunca tinham visto nada parecido. Mas algo estava sendo construído. Deus estava preparando um milagre que abalaria o mundo antigo. O dia que mudou as leis da física. No 7º dia, tudo mudou. Eles se levantaram ao amanhecer e começaram sua marcha. Mas desta vez não pararam após uma volta. Eles marcharam ao redor da cidade 7 vezes seguidas. Conseguem imaginar a tensão crescendo a cada volta? Os sacerdotes continuavam tocando suas trombetas. O povo mantinha seu silêncio. O exército continuava marchando. Após 6 dias deste ritual estranho, todos sabiam que algo grande estava prestes a acontecer. As pessoas de Jericó provavelmente estavam ficando nervosas. O que esses israelitas estavam planejando? Após a 7ª volta, os sacerdotes tocaram um som longo e diferente nas trombetas, diferente de todos os chamados anteriores. Josué gritou o comando que todos estavam esperando 6 dias para ouvir. Gritem, pois o Senhor deu a cidade a vocês. E o que aconteceu em seguida desafiou todas as leis da física e da engenharia conhecidas pelo homem. Quando as trombetas soaram e o exército gritou, a muralha desabou. Então todos subiram direto para a frente e tomaram a cidade. As muralhas massivas de Jericó, muralhas que protegiam a cidade há séculos, muralhas tão grossas que pessoas viviam em casas construídas em cima delas, simplesmente desabaram. Não por terremotos, explosivos ou máquinas de cerco, mas pelo poder de Deus respondendo à fé e obediência de seu povo. Mas no meio da destruição total, houve uma bela demonstração de misericórdia. Os espiões se lembraram da promessa feita a Raabe. Eles entraram na casa da prostituta e trouxeram ela e toda a sua família para a segurança. A corda vermelha na janela os tinha protegido exatamente como prometido. Quando o pecado escondido destrói a vitória. Após a vitória incrível em Jericó, Israel se sentia imparável. Mas algo estava terrivelmente errado, embora ninguém soubesse ainda. Um homem chamado Acã tinha pego alguns dos tesouros de Jericó que deveriam ter sido destruídos ou dados ao tesouro de Deus. Josué não sabia sobre esse pecado escondido.
Ele já estava planejando o próximo ataque contra Ai, uma cidade pequena comparada a Jericó. Então, enviou espiões para verificar. Quando voltaram, estavam confiantes. Não precisa todo o exército subir contra Ai. Mande 2 ou 3 mil homens para tomá-la. Não canse todo o exército, pois são poucas pessoas que vivem lá. Então, Josué enviou cerca de 300 homens para atacar. O que aconteceu em seguida chocou a todos. Eles foram derrotados pelos homens de Ai, que mataram cerca de 36 deles e os perseguiram desde o portão da cidade. 36 soldados israelitas morreram numa batalha que deveria ter sido fácil. Esta foi a primeira derrota desde entrarem na Terra Prometida e atingiu como um raio. O exército que acabara de ver muralhas desabarem em Jericó estava correndo em terror de uma cidade pequena. Josué ficou devastado. Ele rasgou suas roupas e caiu de rosto ao chão diante da arca do Senhor, permanecendo lá até o anoitecer. Ele pensou que talvez Deus os tivesse abandonado, mas o problema real era pecado escondido no acampamento. A resposta de Deus a Josué foi direta e chocante. Levante-se, o que você está fazendo de rosto no chão? Israel pecou, eles violaram minha aliança, tomaram algumas das coisas consagradas, roubaram, mentiram e colocaram essas coisas com seus próprios bens. É por isso que os israelitas não conseguem resistir aos seus inimigos. Justiça dolorosa, mas necessária. Deus deu a Josué instruções específicas para encontrar a pessoa culpada. Seria feito sistematicamente, estreitando de tribo para clã, para família, para indivíduo. Na manhã seguinte, quando Acã foi identificado, ele confessou tudo. É verdade, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, quando vi no despojo um belo manto de Babilônia, 200 siclos de prata e uma barra de ouro pesando 50 siclos. Eu os cobicei e os tomei. A punição foi terrível. Acã, sua família e todos os seus bens foram apedrejados e queimados no vale de Acor. O pecado de uma pessoa havia colocado toda a nação em risco. Com o pecado removido, Deus estava pronto para lutar por Israel novamente. Desta vez, ele deu a Josué um plano de batalha detalhado envolvendo uma emboscada. A estratégia funcionou perfeitamente e Ai foi completamente destruída. Renovação no Monte da Bênção. Após a vitória em Ai, Josué fez algo que mostrou sua sabedoria como líder. Em vez de correr imediatamente para a próxima batalha, ele conduziu toda a nação ao Monte Ebal para renovar sua aliança com Deus. Ele construiu um altar e escreveu uma cópia da lei de Moisés nas pedras. Então, algo incrível aconteceu. Josué leu toda a lei de Moisés para todos reunidos ali. Homens, mulheres, crianças e até estrangeiros que tinham se juntado a Israel. Esta não era apenas uma cerimônia religiosa, era um evento nacional que renovava o relacionamento deles com Deus antes de continuar a conquista. O engano perigoso dos gibeonitas. Enquanto Israel estava renovando sua aliança, as notícias de suas vitórias se espalharam por Canaã. A maioria das cidades se preparou para a guerra, mas um grupo teve um plano diferente. Os gibeonitas decidiram enganar Israel para fazer paz com eles. Eles se vestiram com roupas velhas, sandálias gastas, carregaram pão mofado e odres de vinho rachados. Então foram a Josué fingindo ser de uma terra distante. Viemos de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor seu Deus. Eles disseram, façam um tratado conosco. A evidência parecia convincente. Pão mofado, odres rachados, roupas e sandálias gastas por uma longa jornada. Os líderes israelitas examinaram tudo e acreditaram na história. Mas o versículo 14 revela o erro crítico deles. Os israelitas provaram suas provisões, mas não consultaram ao Senhor. Eles esqueceram de orar, esqueceram de pedir sabedoria a Deus. Tomaram a decisão baseados apenas no que podiam ver e tocar. 3 dias depois, descobriram a verdade.
Os gibeonitas viviam ali perto. Eram exatamente o tipo de povo que Israel deveria destruir. Mas eles não podiam quebrar seu juramento. O dia mais longo da história, o Tratado de Paz com Gibeão, criou uma crise imediata. 5 reis poderosos se uniram para atacar Gibeão por ter feito paz com Israel. Gibeão enviou mensageiros desesperados para Josué. Não abandonem seus servos, subam rapidamente e nos salvem. Josué enfrentou uma decisão difícil. Os gibeonitas o tinham enganado, mas Israel havia jurado protegê-los. Deus tornou a decisão fácil. Não tenha medo deles, entreguei-os em suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Josué fez um movimento tático brilhante. Ele marchou seu exército a noite toda de Gilgal para Gibeão, cobrindo cerca de 40 quilômetros na escuridão. O ataque surpresa funcionou perfeitamente, mas Deus não havia terminado. Enquanto os exércitos inimigos fugiam, ele enviou uma tempestade de granizo devastadora. Mais deles morreram pelo granizo do que pelas espadas dos israelitas. Então Josué fez algo que tem impressionado pessoas há milhares de anos. Ele orou para que o sol parasse, para que pudessem completar sua vitória antes da escuridão cair. Sol, pare sobre Gibeão, e você, lua, sobre o vale de Aijalon. E Deus realmente parou o sol pela oração de Josué. A batalha continuou sob luz do dia, estendida até que a vitória fosse completa. A campanha Relâmpago do Sul. Com a coalizão dos 5 reis derrotada, Josué lançou uma campanha sistemática para conquistar toda a região sul. Ele não voltou ao acampamento entre batalhas. Manteve seu exército no campo e atacou uma cidade após a outra, antes que pudessem organizar uma defesa. Primeiro foi Maquedá, depois Líbna, Laquis, Eglon, Hebron e Debir. Em questão de semanas, Josué havia conquistado toda a região sul de Canaã. A batalha final do norte. As notícias das vitórias do sul chegaram aos reinos do norte, e eles sabiam que precisavam agir rápido. O rei Jabim de Hazor organizou a maior coalizão militar já reunida contra Israel. Este exército era enorme, mais soldados do que Israel já havia enfrentado, além de cavalos e carros de guerra que Israel não tinha. Eles se reuniram nas águas de Merom, confiantes de que seus números superiores e equipamentos esmagariam os israelitas. Mas Deus disse a Josué para não ter medo. Não tenha medo deles, porque até esta hora amanhã eu entregarei todos eles mortos a Israel. Josué decidiu por outro ataque surpresa. Ele moveu seu exército rapidamente para as águas de Merom e atacou antes que a coalizão estivesse pronta. A vitória foi completa e devastadora. O legado de 31 reis derrotados. O livro fornece uma lista completa de todos os reis que Josué derrotou, 31 no total. Isso não foi apenas luta aleatória. Foi a conquista sistemática da terra prometida, exatamente como Deus havia comandado. Mas Josué estava ficando velho e ainda havia trabalho a ser feito. Deus disse a ele: "Você agora está muito velho e ainda há áreas muito grandes de terra para serem conquistadas." Deus não estava chateado com a conquista inacabada. O que importava agora era dividir a terra entre as tribos, mesmo que alguns territórios ainda não estivessem totalmente conquistados. A divisão da herança prometida. Antes de dividir os territórios ocidentais, o livro registra a herança das tribos que já tinham se estabelecido no lado leste do Rio Jordão. Ruben recebeu a porção sul, Gade a seção do meio, e a metade oriental de Manassés a porção norte. Mas um grupo não recebeu terra alguma, os levitas. Em vez de possuir território, eles serviriam como sacerdotes e mestres em todas as outras tribos. O próprio Deus era a herança deles, a recompensa de uma vida de fé. Entre todas as pessoas esperando receber sua herança, um homem se destacou. Caleb,
agora com 85 anos, havia esperado 45 anos para reivindicar uma promessa específica. Ele se aproximou de Josué com confiança e alegria. Eu tinha 40 anos quando Moisés me enviou para explorar a terra. Trouxe de volta um relatório de acordo com minhas convicções, mas meus colegas israelitas fizeram o coração do povo derreter de medo. Eu, no entanto, segui completamente ao Senhor meu Deus. Calebe era um dos 12 espiões enviados para reconhecer a terra prometida décadas antes. Enquanto 10 espiões trouxeram relatórios temerosos sobre gigantes e cidades fortificadas, apenas Calebe e Josué tiveram fé de que Deus lhes daria vitória. Agora, aos 85 anos, Calebe não estava pedindo terra fácil de aposentadoria. Ele queria o território mais difícil de todos. Dê-me esta região montanhosa que o Senhor me prometeu naquele dia. Os anaquitas estavam lá e suas cidades eram grandes e fortificadas. Mas o Senhor me ajudando, eu os expulsarei. Josué ficou emocionado com a fé e coragem de Calebe. Ele deu Hebrom a Calebe como herança e, fiel à sua palavra, este guerreiro de 85 anos expulsou os gigantes e reivindicou sua herança. Quando Deus termina de prometer, depois que todas as tribos receberam suas heranças, o livro de Josué faz uma das declarações mais importantes de toda a Escritura. Então, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram lá. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, exatamente como havia jurado aos seus antepassados. Nenhum de seus inimigos os enfrentou. O Senhor entregou todos os seus inimigos em suas mãos. Nenhuma de todas as boas promessas do Senhor a Israel falhou. Cada uma foi cumprida. Leiam isso de novo devagar. Todas as promessas de Deus foram cumpridas. Não a maioria delas, não as importantes. Todas. Quando Deus faz uma promessa, Ele a cumpre completamente. O quase desastre de uma decisão precipitada com a terra estabelecida e as cidades levíticas distribuídas, era a hora das tribos orientais voltarem para suas famílias do outro lado do Rio Jordão. Elas tinham cumprido fielmente sua promessa de ajudar a conquistar os territórios ocidentais. Agora podiam ir para casa, para suas esposas, filhos e rebanhos. Mas antes de partirem, fizeram algo que quase causou uma guerra civil. Quando chegaram perto do Jordão, construíram um altar imponente ali perto do rio. Quando as tribos ocidentais souberam disso, ficaram furiosas. Um altar rival. Isso parecia rebelião contra a lei de Deus, que exigia que todos os sacrifícios fossem feitos no tabernáculo. Toda a Assembleia de Israel se reuniu em Siló para ir à guerra contra seus próprios irmãos. A reação foi rápida e decisiva. Eles estavam dispostos a lutar contra seus próprios parentes, em vez de permitir que a violação da aliança passasse despercebida. Isso mostra como levavam a sério seu relacionamento com Deus. Mas antes de atacar, enviaram uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para descobrir o que estava realmente acontecendo. Quando chegaram, disseram: "Como vocês puderam quebrar a fé com o Deus de Israel assim? Como puderam se afastar do Senhor e construir um altar em rebelião contra Ele?" Eles estavam genuinamente de coração partido, pensando que seus irmãos haviam abandonado Deus. Chegaram até a lembrar de desastres anteriores que vieram da quebra da aliança. Mas as tribos orientais rapidamente explicaram a verdade. Sua resposta foi apaixonada. O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor. Ele sabe, e que Israel saiba. Se foi em rebelião ou desobediência ao Senhor, não nos poupem hoje. Mas fizemos isso por medo de que um dia seus descendentes pudessem dizer aos nossos: "O que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel?" O Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte no Senhor. O altar não era para adoração rival, era um memorial.
Eles estavam preocupados que as gerações futuras pudessem pensar que o Rio Jordão era uma fronteira espiritual, bem como física. O altar ficaria como prova permanente de que as tribos orientais pertenciam ao mesmo Deus e à mesma aliança que seus irmãos ocidentais. Quando Finéias e a delegação ouviram essa explicação, ficaram aliviados e encantados. A crise acabou. Em vez de guerra civil, houve celebração. As palavras finais de um líder sábio anos se passaram pacificamente na Terra Prometida. Josué envelheceu e sabia que seu tempo como líder estava chegando ao fim. Ele tinha uma responsabilidade crucial final: preparar Israel para o futuro sem ele. Josué convocou todos os líderes principais de Israel para seu discurso de despedida. Não foi apenas um adeus. Foi uma revisão abrangente da fidelidade de Deus e um aviso sobre perigos futuros. Ele começou lembrando-os de tudo que Deus havia feito. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor seu Deus fez a todas essas nações por causa de vocês. Foi o Senhor seu Deus quem lutou por vocês. Sua ênfase era clara. Foi Deus quem lutou por eles, não sua própria força ou estratégia. Este era um ponto crucial para eles se lembrarem ao enfrentar o futuro. Então Josué lhes deu instruções específicas para permanecer fiéis. Sejam muito fortes. Tenham cuidado de obedecer a tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar à direita ou à esquerda. Mas seu aviso se tornou mais intenso. Se vocês se desviarem e se aliarem com os sobreviventes dessas nações que permanecem entre vocês e se casarem com eles e se associarem a eles, então podem ter certeza de que o Senhor seu Deus não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Em vez disso, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, açoites nas suas costas e espinhos nos seus olhos, até que vocês pereçam desta boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Josué podia ver o padrão claramente. Compromisso leva à corrupção, corrupção leva à quebra da aliança, e quebra da aliança leva à catástrofe. Ele terminou seu discurso com um testemunho pessoal. Agora estou prestes a seguir o caminho de toda a terra. Vocês sabem com todo o coração e alma que nenhuma de todas as boas promessas que o Senhor seu Deus lhes deu falhou. Todas as promessas foram cumpridas. Nenhuma falhou. O último desafio: escolha este dia. Josué tinha mais uma reunião importante para organizar. Ele convocou todas as tribos para se reunir em Siquém, um lugar com profundo significado espiritual, onde Abraão havia construído seu primeiro altar na Terra Prometida. Ele começou com uma lição abrangente de história, falando como representante de Deus. Há muito tempo, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão, e Naor, viviam além do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Mas eu tomei seu pai Abraão da terra, além do Eufrates, e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Deus os lembrou da escravidão egípcia, das pragas, da travessia do Mar Vermelho, da peregrinação no deserto e das conquistas recentes. Ele enfatizou repetidamente que tinha sido ele agindo em favor deles. Então veio o desafio famoso de Josué. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com toda fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se servir ao Senhor lhes parece indesejável, então escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolham hoje a quem irão servir. Não era uma sugestão, era um ultimato. Josué estava forçando-os a tomar uma decisão pública clara, sem mais sentar em cima do muro, sem mais tentar servir a Deus enquanto mantinham outras opções em aberto.
A declaração pessoal de Josué se tornou uma das afirmações de fé mais famosas da história. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independentemente do que outros decidissem, a família de Josué estava completamente comprometida com Deus. O povo respondeu imediatamente: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Eles recontaram as obras poderosas de Deus e declararam sua lealdade a Ele. Mas Josué não ficou satisfeito com sua resposta rápida. Ele conhecia muito bem o coração humano. Ele os desafiou ainda mais. Vocês não são capazes de servir ao Senhor. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus zeloso. Ele não perdoará sua rebelião e seus pecados. Se vocês abandonarem o Senhor e servirem deuses estrangeiros, Ele se voltará e trará desastre sobre vocês e acabará com vocês, depois de ter sido bom para vocês. Isso não era pessimismo, era realismo. Servir a Deus exige compromisso total. E Josué queria que entendessem a seriedade de sua promessa. O povo insistiu que estava falando sério, e Josué os fez repetir seu compromisso publicamente, registrando-o como uma aliança vinculativa. Ele ergueu uma grande pedra como testemunha de sua promessa e os advertiu que ela testificaria contra eles se quebrassem sua palavra. O fim de uma era gloriosa. O livro de Josué termina com 3 mortes significativas que marcam o fim de uma era. Essas não foram apenas tragédias pessoais, foram transições históricas que fecharam um capítulo da história de Israel e abriram outro. Primeiro veio o próprio Josué. Ele morreu aos 110 anos, uma vida plena e rica. Como Moisés antes dele, Josué foi chamado de servo do Senhor, o mais alto título de honra para um líder em Israel. Ele foi enterrado na terra de sua herança em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, a cidade que havia construído com suas próprias mãos. O próximo versículo fornece um testemunho poderoso da liderança de Josué. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que o sobreviveram e que tinham experimentado tudo que o Senhor havia feito por Israel. Enquanto a geração que havia testemunhado as obras poderosas de Deus estava viva, a nação permaneceu fiel. A segunda morte foi a de Eleazar, o sacerdote, filho de Arão. Ele havia servido ao lado de Josué durante toda a conquista e divisão da terra, supervisionando os aspectos espirituais do estabelecimento de Israel. Mas talvez o enterro mais simbólico foi mencionado no versículo 32. E os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no pedaço de terra que Jacó comprara por 100 peças de prata dos filhos de Amor, pai de Siquém. José havia morrido no Egito quase 400 anos antes, mas havia feito seus irmãos prometerem levar seus ossos para a terra prometida quando Deus os trouxesse para casa. Através de todos os anos de escravidão, da peregrinação no deserto, das batalhas de conquista, eles haviam cuidadosamente preservado os restos mortais de José. Agora, finalmente, ele estava em casa. O local do enterro era significativo. Siquém, onde Jacó havia se estabelecido pela primeira vez na terra, onde Josué acabara de renovar a aliança e onde Abraão havia construído seu primeiro altar. Os ossos de José foram enterrados em terra que seu bisavô Jacó havia comprado, conectando o fim da história de volta ao seu começo. Conclusão: o legado eterno de uma conquista impossível, e assim termina uma das histórias mais extraordinárias já registradas. A conquista da Terra Prometida